Essa pergunta é interessante porque ela me remete a uma realidade, a uma situação de muitas pessoas, inclusive que procuram a gente aqui no Instituto. Pessoas que muitas vezes querem adiar os seus projetos por conta de fatores externos. E ontem eu vi uma reportagem bem interessante. Ontem saiu a premiação do melhor jogador de futebol do mundo, né? E foi o croata, Luka Modric. Eu fui olhar a história daquele rapaz, a história daquele jogador, daquele atleta. Uma história muito forte, muito bonita, de superação. Ele foi refugiado de guerra lá na Croácia, o avô foi assassinado, a casa foi queimada, enfim, toda aquela história que poderia se tornar ainda mais trágica e que terminou, apesar dos pesares, com um final feliz. Se você olha para a cara daquele rapaz, você olha para o semblante dele, você não vê ódio, você não vê medo, você não vê raiva, você vê foco, você vê determinação, você vê vontade de vencer, você vê conexão com os colegas, com os parceiros, você vê um cara vencedor, você vê um atleta vencedor. Eu não preciso ir muito longe não para falar para você sobre isso. Eu estou indo para Angola pelo menos 2 vezes por ano. Eu fui ano passado uma vez, esse ano já fui 2 vezes lá, ministrar um treinamento chamado Self-Empowerment da Rebeca Bias, da Acesso Qualidade. E Angola passou 30 anos de guerra civil. Foram 30 anos de guerra, onde eu tenho lá 28, 30 pessoas que eu trabalho no treinamento. 90% deles são mestres, são doutores, são professores, são engenheiros, são funcionários públicos, são diretores de grandes empresas, são pessoas que viajaram o mundo inteiro, que falam 3 línguas. Mas se você for olhar o histórico, mães que não conheceram os filhos, filhos que não conheceram os pais, não conheceram os avós, pessoas que tiveram a casa implodida, queimada, pessoas que foram torturadas, mas que hoje fazem acontecer porque simplesmente olham para frente, simplesmente utilizam o recurso positivo que tem para fazer sucesso na sua vida, na sua carreira, em todas as áreas que elas possam imaginar. A grande ideia é que as pessoas que vão assistir essa entrevista, que vão assistir esse bate-papo agora, entendam, tenham realmente como uma verdade absoluta, que elas são responsáveis pelo seu futuro. Elas não podem ser coautoras do seu futuro, elas têm que ser autoras, elas precisam escrever a sua história. E não existe história que fale só de sucesso, não existe história que conte só coisas maravilhosas. Existem muitas pessoas, exemplos dos mais notórios possíveis, de pessoas que tiveram uma vida trágica, mas que em algum momento mudaram o polo e chegaram ao ápice das suas vidas, das suas carreiras, utilizando aquela situação toda para ressignificar todo o futuro que tinham pela frente. Isso é muito simples, é muito importante. Pega o exemplo aí do Luka Modric, vai dar uma olhada. Pega o exemplo da história de Angola, vai dar uma olhada. Pega o exemplo do Brasil, pega o exemplo de tantas pessoas do Brasil que não tinham nada e superaram através disso aqui. É isso.